A partir de agora, o que a gente vai falar é do estudo das determinantes. E vamos falar na aula 1 justamente da introdução, o que seria determinante e como proceder para calcular a determinante de uma matriz. Vale ressaltar que essa aula começa justamente no momento em que você já deve ter visto aí o que são matrizes, seus conceitos iniciais, e o seu desenvolvimento de forma prática, que é uma forma de organizar valores numéricos. Então, vamos dar início a isso das determinantes. Toda matriz quadrada possui um número associado a ela, que a gente vai chamar de determinante. A ideia aqui é entender como calcular esse número a partir das operações que envolvem os elementos dessa matriz. Então, o que é importante? Não é possível obter uma determinante de uma matriz que não seja quadrada. Então, ela precisa ser uma matriz que tenha o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para que nós possamos fazer o cálculo desse valor associado a essa matriz, que no caso a gente chama de determinante. Como a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1? Bom, se a gente tem uma matriz A, A11, o seu determinante vai ser o próprio valor A11, ou seja, o número associado já é justamente o valor do determinante. Então, se eu tenho uma matriz A igual a 10, então eu posso dizer que o det, ou seja, o determinante de A, vai ser igual ao valor de 10 também. Então, bem direto, bem prático, bem simples, basta você repetir o valor do A1 como sendo o valor da determinante. Agora, e se essa matriz for uma matriz de ordem 2? Aí, nesse caso, o cálculo do determinante já vai ser feito de uma forma um pouco diferente. Então, o cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é feito a partir do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Como assim? Digamos que eu tenho uma matriz que seja A, onde eu tenho o A11, o A12, o A21 e o A22. A gente sabe que a diagonal principal é a que tem os valores de I e J iguais. E a diagonal secundária, justamente, na direção oposta. E aí, o seu determinante vai ser simplesmente fazer o produto da diagonal principal menos o da diagonal secundária. Então, o meu det para o A aqui calculado seria fazer A11 vezes o A22, que seria a diagonal principal, menos o meu A21 vezes o meu A12. Como a ordem aqui não importa, eu poderia ter feito A12 vezes A21. Então, essa seria a forma da gente calcular o valor do determinante de uma matriz de ordem 2. A gente pode, inclusive, fazer um exemplo numérico disso. Se eu tenho a matriz quadrada de ordem 2, 2 e 5, menos 1 e 3, como ficaria a determinante dela, né? Então, qual o determinante dessa matriz? Para poder encontrar o determinante dessa matriz, basta, então, nós identificarmos quem é a diagonal principal, no caso aqui é o 2 vezes 3, e depois a diagonal secundária. Então, o det de A vai ser fazer 2 vezes 3 menos o valor da multiplicação da outra, que seria menos 1 vezes o 5. Então, aqui o que eu teria é determinante de A seria 2 vezes 3 dá 6, menos 5 vezes, menos 1 vezes 5, menos 5. Daí eu tenho que o det de A vai ser 6, menos com menos dá mais, 5. Então, meu det de A vai ser 11. Então, esse é o valor da minha determinante para essa matriz específica. E como seria o cálculo da determinante de uma matriz quadrada de ordem 3? Para esse tipo de solução, é interessante que a gente entenda que existe alguns procedimentos ou regras que você pode utilizar para poder ter solução para essa equação. Então, assim, se eu tenho uma matriz de ordem 3, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. E a regra que vai solucionar esse problema nosso é conhecida como regra de Sarry.
Então, o cálculo determinante de uma matriz de ordem 3 pode ser realizado a partir da regra de Sarri, que é um método prático que vai possibilitar realizar as operações com os elementos da matriz e calcular o determinante de forma correta. Em que consiste essa regra? Ela é bem básica. O que a gente vai fazer é pegar a matriz e copiar os valores A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. E aqui, ao invés de fecharmos essa linha aqui, a gente vai pontilhar e vai repetir as duas primeiras colunas aqui, ó. A11, A21, A31, A12, A22 e A32. E a partir daí, a gente vai multiplicar obedecendo a direção da diagonal principal primeiro, mantendo o sinal dela. Para as três primeiras aqui. E depois fazer a multiplicação no sentido da diagonal secundária. Então, vamos por partes. Para fazer o det de A, então, a gente vai fazer, primeiro, multiplicar os elementos que nós temos na primeira diagonal principal aqui na direção. Então, vai ficar A11 vezes A22 vezes o A33. Mais o A12 vezes o A23 vezes o A31. Depois disso, somando com o A13 vezes o A21 vezes o A32. Todos esses valores aqui vão ficar positivos porque eles estão no sentido da diagonal principal. Então, a multiplicação dos três primeiros no sentido da diagonal principal, eles vão ficar positivos. E aí vem a segunda parte, que é menos, agora, todos os valores relacionados a que está na diagonal secundária. Então, aqui eu vou ter o A12 vezes o A21 vezes o A33. Aí mais a segunda diagonal no sentido da diagonal secundária vai ser A11 vezes o A23 vezes o A32. Mais, e a última multiplicação que vai ser justamente dessa última coluna. A13 vezes o A22 vezes o A31. E aí eu vou fechar o meu colchete. Então, resolvendo essa situação aqui, eu vou encontrar justamente o valor correto para o cálculo da determinante de ordem 3×3. Essa regra é conhecida como regra de Sarri. É importante que a gente consiga mostrar com um exemplo prático. Então, a gente vai trabalhar com esse exemplo agora. Eu quero saber qual é a determinante da matriz A, sendo a matriz A 3, menos 1 e 3, 1, menos 2 e menos 2, 2, 0 e 1. Então, como resolver isso, né? Nós vamos dizer o seguinte, dada a matriz, então a gente vai copiar, né? O det de A vai ser igual, aí eu vou pegar aqui e vou fazer 3, 1 e 2, menos 1, menos 2 e 0, 3, menos 2 e 1, aí a gente vai pontilhar aqui e duplicar as duas primeiras colunas. Está feito a duplicação. Agora o que a gente vai fazer é produzir a multiplicação na diagonal, no sentido da diagonal principal. Então vai ficar, primeira multiplicação, 3 vezes menos 2
vezes 1. Então, aqui nós temos a nossa primeira multiplicação. Mais, aí vem a segunda. Menos 1 vezes o menos 2 vezes o 2. Mais, aí vem a terceira multiplicação. É ótimo quando a gente encontra o zero, porque a gente sabe que todo número multiplicado por zero vai ser zero. Então, tá aí. Esses valores, todos eles são valores que eu vou conservar o sinal que aparecer. Agora, menos, aí agora no sentido da diagonal secundária. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 vezes 1. Aí depois, mais. Aí vai ficar 3 vezes menos 2 vezes 0. De novo, a gente fica feliz em encontrar o zero, porque ele vai facilitar nossos cálculos. Mais, agora o último que vai ser 3 menos 2 e 2. Então, 3 vezes menos 2 vezes o 2. E agora é só fazer as operações. Então, eu vou ter aqui ó, que o meu det de A vai ser igual. Aqui vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6, vezes 1, menos 6. Mais menos 1 vezes menos 2 vai dar 2 vezes 2, 4. Mais 0. Menos, aí agora o outro cochete. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 1, menos 1. Mais 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, vezes 0 dá 0. Mais, aí vai ficar 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 12. Então, menos 12 aqui. Então, vou ficar aqui, meu det de A vai ser igual. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, nesse cochete aqui vai sobrar menos 2. Menos, no de lá vai ficar menos 1 mais 0 dá menos 1. Com menos 12 vai dar menos 13. Então, meu det de A vai ser menos 2 mais 13. Ou seja, eu tenho que meu det de A vai ser igual a 11. Então, esse é o valor do determinante para essa matriz A definida. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o cálculo determinante para outras ordens e falar um pouquinho mais sobre como funciona esse determinante e as aplicações dele. Gostaria que vocês acompanhassem as aulas e principalmente que fizessem os exercícios relacionados às aulas. Grande abraço e até a próxima.